E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, do sexto ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 1. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem várias playlists com outras coisas que podem te ajudar. Se você precisa de conteúdo de matemática ou de física, dá uma olhadinha no canal do professor Colombo, o Exatas 1000. Lá tem muita coisa bacana, Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Jornal é para ler ou ouvir? 1. Resumo do podcast, caso não seja possível ouvir o episódio. O podcast Revistim é um projeto em parceria do jornal Joca e da rádio CBN. A primeira parte do episódio 16 é sobre fake news, as chamadas notícias falsas. Para falar do assunto, a apresentadora conversa com um jovem de 11 anos e com o diretor da agência Lupa, responsável pela checagem de fatos e notícias para confirmar ou desmentir informações. Ao longo da conversa, eles falam sobre a importância em buscar fontes seguras para se informar. Uma das redes sociais em que as notícias falsas mais se espalham é o WhatsApp. Uma dica importante que é dada no episódio é não repassar notícias sem antes checar a veracidade delas. A. Sobre o conteúdo do podcast, explique qual é o tema central e qual é sua relevância para os tempos atuais. Então, aqui na questão A, ele quer saber sobre o tema central do podcast, que é justamente a questão das fake news, e ele quer saber também por que esse tema é importante para os tempos atuais. Quando ele fala de relevância, ele está falando de importância. Então, assim, nos tempos atuais, as fake news, elas ocorrem muito, né? E nas redes sociais é muito fácil alguém, tipo, criar fake news e espalhar, e aí, tipo, é fácil de criar, é fácil de viralizar. Então, é realmente importante debater esse assunto para prevenir ali a questão das fake news. B. Para abordar o tema, o podcast conta com a participação de 2 convidados. Quem são eles e por que eles podem contribuir para o debate? Então, aí a gente tem 2 participantes. O primeiro é um menino de 11 anos e é importante que ele participe porque o público-alvo do podcast tem mais ou menos essa idade. Então, tipo, tem ali uma ligação, né, entre o público-alvo e o menino que está falando, tem toda uma identificação, então é importante, né, ter alguém da faixa etária do público que ouve participando aí também. E já no caso, o diretor, que é o outro participante, é importante também porque ele é um especialista no assunto, então é importante ter alguém que tenha autoridade ali, propriedade para falar. C. Ouvir um jornal é diferente de realizar a leitura dele. Qual forma você prefere? Por quê? Então aí é uma questão pessoal, né? O que vocês preferem? Ouvir, né, um jornal ou ler? Então a resposta aí vai depender de cada um, é pessoal. Aula 2. Desmentindo notícias falsas. 1. Realize uma pesquisa a partir dos sites de checagem de informação, Agência Lupa e Aos Fatos e escolha uma notícia falsa para desmentir. Se você não tiver acesso à internet, veja a seguir algumas notícias falsas que foram espalhadas pelas redes sociais. Lista de notícias falsas. Beber água a cada 15 minutos previne a Covid-19. Lojas francesas jogaram todos os livros de Felipe Neto no lixo. Vinagre é mais eficiente do que álcool gel na proteção contra a Covid-19. Então, aqui nessa questão, vocês vão fazer 2 coisas. Primeira, vão escolher uma dessas notícias falsas. Pode escolher qualquer uma dessas 3, pessoal? Escolham qual vocês preferirem. Aí, depois que vocês escolherem uma dessas 3, vamos supor que vocês escolham a primeira, né? Beber água a cada 15 minutos previne a Covid-19. Então, escolhendo essa, vocês vão pegar isso aí e vão jogar no Google essa frase aqui e na frente vocês vão escrever Agência Lupa ou Aos Fatos. Vamos supor aqui que vocês escrevam Agência Lupa. Né? Então, escolheu essa aqui, vai lá no Google, joga isso aqui, joga Agência Lupa e aí no resultado já vai aparecer um texto da Agência Lupa desmentindo essa fake news. Porque o que, que tem aqui? Essas 3 são fake news e ele quer que vocês consultem essas fake news nesses sites para descobrir aí o que, que eles estão falando, o que, que eles estão explicando, por que, que é fake news. Mas na realidade vocês vão fazer com uma só, tá? Então, escolhe aqui, eu sugeri essa, mas pode escolher uma das outras 2. Vai lá, digita no Google junto com a Agência Lupa ou Aos Fatos, e aí vocês vão ver, achar uma reportagem, né? No caso,
ou da agência Lupa ou do Aos Fatos, explicando como é que funciona, por que é mentira, que beber água a cada 15 minutos previne, né, ou esse vírus, enfim. Vão fazer essa pesquisa e depois disso, vocês podem responder aqui quais foram as principais informações, né, que vocês encontraram, tal, do porquê que isso é falso. Aí, depois disso, vocês vão fazer a 2, que vai estar relacionada com a 1. Então, na 2, ele fala assim: reescreva essa notícia desmentindo o que foi dito, trazendo informações verídicas para que ela se torne verdadeira. Então, daí vocês vão reescrever a notícia, o texto dela, trocando o que é falso, o que é mentiroso, por informações de uma maneira tal que façam com que a notícia passe a ser uma notícia verdadeira e não uma notícia falsa a mais. Aula 3. Jornalismo crítico. 1. Leia um trecho da reportagem a seguir, retirada do Jornal Joca, edição 151, de 8 de junho de 2020. Após a morte de George Floyd, Estados Unidos tem onda de manifestações antirracistas. Por Helena Rinaldi. Desde 26 de maio, uma série de protestos contra o racismo está acontecendo nos Estados Unidos. As manifestações foram motivadas pela morte de George Floyd, um homem negro e desarmado, acusado de usar uma nota falsa em um supermercado no dia 25, na cidade de Minneapolis, onde morava. Outros países também aderiram aos protestos antirracistas. É o caso do Brasil, do Canadá, da Inglaterra e da Alemanha, por exemplo. O que é racismo? De acordo com o portal GL10, do GL10 Instituto da Mulher Negra, racismo é um conjunto de práticas de determinada raça, etnia que, estando em situação de favorecimento social, coloca outra raça em situação desfavorável. Então, na questão 1, né, a princípio é só para ler e agora vamos responder. A. Qual é o assunto principal da reportagem? De que forma esse tema é abordado? Então, aqui na letra A, o assunto principal da reportagem é a morte do George Floyd nos Estados Unidos e também todos os protestos que essa morte desencadeou. E aí, a forma como o tema é abordado, a gente vê que o tema é abordado de uma maneira assim mais objetiva, né? Mas, sem ali nenhuma posição, opinião ali envolvida. B. Segundo o texto, quais países aderiram às manifestações antirracistas? Então, está aqui, né, no texto, quando a gente volta para o segundo parágrafo, a gente vê quem são os países envolvidos, né, que aderiram a esses protestos. No caso, são Brasil, Canadá, Inglaterra e Alemanha, são os que ele menciona. C. Qual é a função da reportagem? Conscientizar as pessoas a respeito do racismo para assim poder combatê-lo. Então, a gente percebe que a reportagem ela vai falar aí sobre esses acontecimentos nos Estados Unidos, com o objetivo de trazer informação para as pessoas sobre o racismo, de conscientizar, e aí trazendo informação e conscientizando eu consigo também combater. Aula 4. Opinião do leitor. 1. Faça a leitura do texto abaixo que mostra opiniões de jovens sobre os processos antirracistas, retirado do jornal Joca, edição 151, de 8 de junho de 2020. O que eu penso sobre... Neste momento, a gente precisa se expressar, por isso as manifestações são tão importantes, mesmo com o coronavírus. Todos os anos, milhões de pessoas morrem por essa injustiça que é o racismo. Então, isso não pode ser algo como um tanto faz. Gabriel F., 11 anos, de São Paulo, SP. As manifestações antirracismo são muito importantes, porque todo mundo é igual e temos que lutar por isso. Fico mal que o racismo exista, mas acho que as coisas vão mudar por um curto período. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de consciência. Vito C., 12 anos, de São Paulo, SP. Então aqui, né, por enquanto é só leitura, agora vamos começar a responder. A. As opiniões do texto são favoráveis ou contrárias aos protestos? Como você percebeu isso? Então, aqui, a primeira parte da pergunta, ele quer saber se as opiniões dessas duas pessoas, né, são a favor ou são contra os protestos. A gente percebe que são a favor, são opiniões favoráveis. Agora, a segunda parte da pergunta, ele fala como você percebeu isso? Então, aqui já é pessoal, né? É como você percebeu. Então, vocês podem colocar várias coisas, né? Porque eles dizem que eles acham que as manifestações são importantes, porque eles dizem também que, no caso do Gabriel, que é preciso se expressar, que as manifestações são importantes. São maneiras de vocês aí explicarem, né, porque como vocês perceberam que as opiniões dos dois meninos são favoráveis aos protestos. B. Que recurso linguístico mostra que as falas são opiniões de outras pessoas?
Então, aqui a gente percebe que essas falas que a gente leu não são opiniões do jornal, são de outras pessoas, no caso do Gabriel F. e do Vitor CC. Então, o recurso que faz com que a gente perceba isso são as aspas, né? Que a gente percebe que não é assim uma opinião do próprio jornal, mas sim desses dois leitores. C. Os relatos apresentados representam a opinião do jornal, então daí está relacionado com o que eu comentei na B, né? Não são a opinião do jornal, mas sim desses dois leitores citados aí que fizeram essas falas. D. Você acha importante um jornal ter um espaço para publicar a opinião dos leitores sobre temas diversos? Justifique. Então aqui é uma questão pessoal, é a opinião de vocês, de vocês, né? Se vocês acham importante ou não o jornal ter esse espaço, ter um lugar ali para colocar a opinião dos leitores sobre diversos assuntos. Lembrando que tem que justificar. Se disser que não acha importante, tem que justificar. E se disser que acha importante, tem que justificar da mesma maneira. Aula 5. Entrevista. 1. Você deverá realizar uma entrevista com um colega e depois vocês devem trocar e o seu colega fará a entrevista com você. Pergunte ao colega qual é a opinião dele sobre a luta antirracista no Brasil e no mundo. Fique atento às respostas, tome notas ou grave o que ele disser. Em seguida, escreva uma notícia resumindo a opinião do entrevistado. Não se esqueça de colocar entre aspas caso esteja citando exatamente o que ele falou. Então, aqui é uma questão que é pessoal também, cada um vai fazer o seu. Ele pede para fazer uma entrevista com um colega, né? Mas ele não quer que vocês escrevam a entrevista aqui, né? Tem até um espaço, né? Tem 3 linhas aqui, depois tem mais algumas na página seguinte. Nesse espaço, ele não quer que vocês escrevam a entrevista, ele quer que vocês escrevam uma notícia a partir da entrevista. Então, a ideia é conversar com um colega, fazer uma entrevista, perguntar para ele, de uma maneira geral, o que ele acha sobre a luta contra o racismo no Brasil e no mundo, né? Luta antirracista seria aí luta contra o racismo. Então, escolhe um colega, né? Pergunta para ele e ele pergunta para você, né? O que o outro acha da luta contra o racismo no Brasil e no mundo. Aí, depois que você perguntar para o seu colega, você vai escrever aí um textinho, uma notícia resumindo a opinião dele. Aula 6. Games na pandemia. 1. Leia a notícia a seguir, retirada do jornal Joca, edição 150, de 25 de maio de 2020. Games têm ações contra a Covid-19. Diversos jogos entraram na onda da prevenção contra a Covid-19 e passaram a realizar ações para incentivar medidas de proteção e o isolamento social entre os jogadores. Confira alguns exemplos. Pandemia em Azeroth. Em abril, um servidor de World of Warcraft realizou o evento Pandemia em Azeroth. Os administradores inseriram um vírus contagioso no game e 7.000 jogadores foram infectados em 24 horas. Tudo de mentirinha, claro. Só conseguia se proteger quem coletava sabão para lavar as mãos do seu personagem. Assim, os jogadores aprenderam como um vírus pode se espalhar rapidamente e como se proteger dele. Fortnite. Durante a quarentena, cantores e bandas precisaram parar de fazer shows. Por isso, o jogo online Fortnite teve a ideia de criar um sistema de apresentações digitais na arena do game. Dentro do horário marcado, a partida de todos que estão online é pausada e um cantor se apresenta. O artista pode soltar poderes e até voar enquanto canta. O primeiro show digital teve 12 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. PKXD. Jogo para celular em que é possível criar um avatar, navegar por cidades virtuais e até criar bichinhos de estimação virtuais. Além das personalizações tradicionais, como troca de roupas e aparência dos personagens, agora os jogadores têm a opção de colocar máscaras ou lenços, iguais aos que estamos usando para nos proteger da Covid-19. Qual é o tema principal da notícia? Bom, aqui então no tema da notícia, a gente vê que ela está falando de jogos que procuram prevenir a Covid-19 e que fazem isso através de um incentivo a várias medidas de proteção, de isolamento social entre os jogadores. Aqui na letra B, quem é o público-alvo da notícia? Que elementos do texto fizeram você perceber isso? Então, na primeira parte, ele quer saber quem é o público-alvo, é um público mais jovem, né? Crianças aí, adolescentes, jovens de uma maneira geral. E ele quer saber quais são os elementos do texto que fizeram você perceber quem é o público-alvo. Aí é pessoal. Você percebeu por causa de determinados elementos, mas outra pessoa pode ter percebido por causa de outros elementos. Mas assim, né? Claro, é pessoal, mas assim, sugerindo, a gente percebe que a linguagem mais leve e tal, mais informal, as referências que são feitas aos jovens e tudo mais,
Tudo isso faz com que a gente possa perceber quem é o público-alvo da notícia, mas, querendo ou não, essa segunda parte da pergunta depende aí da resposta de cada um, que é pessoal. C. Qual ação você achou mais interessante? Por quê? Então, essa daí também é pessoal, né? De todas as ações que foram mencionadas na notícia, qual que você achou mais legal, mais interessante? E aí também tem que dizer o porquê. D. Você acha que os games têm a responsabilidade de conscientizar os jovens sobre questões da sociedade? Justifique. Então, aqui também é pessoal. Vocês vão responder na primeira parte da pergunta que sim ou não. Se disser que sim, que acha que os games têm essa responsabilidade, vai ter que justificar. Se disser que não, que acha que eles não têm, vai ter que justificar também da mesma maneira. Aula 7. Manchetes. 1. Leia as manchetes a seguir, retiradas do Jornal Joca, edição 150, de 25 de maio de 2020. Texto 1. Estudo indica que gatos podem contrair e transmitir o novo coronavírus. Texto 2. Lives devem continuar após a pandemia. Texto 3. A vida depois da quarentena. A. Chamamos de manchete o título dos textos e gêneros textuais do campo jornalístico como notícia, reportagem e entrevista. Considerando que há no jornal diversos textos, qual é a importância da manchete? Então, essa questão ele quer saber por que a manchete ela é importante dentro de um texto aí no jornal. Então, a manchete é esse trecho que a gente vê que seria o título do texto e ele vai aparecer em destaque, vai aparecer grande. E ele é bem importante porque é a primeira coisa que o leitor vê. E ele vai ver a manchete e depois disso ele vai decidir se quer ler o texto ou não. Então, por isso que a manchete ela é importante, porque é o filtro assim que o leitor vai usar para decidir se ele quer prosseguir a leitura ou não. B. Analisando as três manchetes, qual delas passa a informação de forma mais direta e qual deixa o assunto mais aberto? Então, a gente tem três manchetes. Essa manchete aqui, que é a manchete 1, tem aí uma informação científica, né? Então, ela fala que é um estudo que indica que gatos podem contrair e transmitir esse vírus. E aí a gente vê que a manchete está falando sobre isso e dentro do texto vai ter um estudo. A gente percebe que ela é mais direta porque traz uma informação científica. Já o texto 3, a manchete dele, diz a vida depois da quarentena. Mas tá, tipo, o que a vida depois da quarentena? Como vai ser? Como as pessoas vão viver? Será que ele vai dizer o que ele acha que vai ser? Ou o que as pessoas estão aparentando? Né? O que será que vai ser? Tal, você fica assim pensando, tal, curioso. Sugere uma série de possibilidades, né? Então é uma manchete mais aberta, que deixa o assunto mais aberto. C. Na manchete 1, vemos uma parte do texto em azul e sublinhado. O que isso indica sobre o veículo no qual a notícia foi publicada? Então, a parte azul e sublinhada é essa aqui, ó. Gatos podem contrair e transmitir o novo coronavírus. E aí, ela indica o seguinte, né? Se eu clicar nisso aqui, eu vou ser levado para uma outra página. Então, a gente chama de hiperlink. Então, assim, claro, o hiperlink ele vai existir aí em páginas da internet. Então, como eu vejo que tem esse hiperlink, eu sei que é um jornal online e sei que se eu clicar no hiperlink, eu vou ser conduzida para uma nova página com outras informações. D. Que tipo de manchete chama mais a sua atenção, fazendo com que você queira ler o texto? Justifique. Então, aqui é pessoal, vocês vão dizer qual é o tipo de título de manchete, né, de jornal que faz com que vocês tenham mais vontade de ler o texto e vão dizer também o porquê, tem que justificar. Aula 8. Que título você daria? 1. Faça a leitura das notícias a seguir, retiradas do jornal Joca, edição 150, de 25 de maio de 2020. Repare que elas estão sem manchete. Crie manchetes atrativas para cada uma das notícias. Texto 1. A Agência Espacial Europeia, ESA, na sigla em inglês, publicou um artigo em 8 de maio afirmando que a urina de astronautas pode ser um ingrediente muito eficiente para realizar construções na Lua. Isso porque, segundo testes feitos pela agência, a ureia, principal composto da urina humana, pode deixar o concreto, em estudo para ser usado na Lua, mais resistente e maleável, ou seja, fica mais fácil de trabalhar com ele e fazer com que dê origem a construções. Além disso, a urina diminui a quantidade de água necessária para produzir o concreto. Esse fator chamou a atenção dos estudiosos. Com isso, não é preciso levar tantos materiais até a Lua, uma vez que os astronautas podem fazer xixi lá mesmo. Então aqui ele deu o texto e deixou um quadradinho com a manchete, né, para ser colocada. Então depois da leitura do texto vocês têm que criar a manchete, então assim é pessoal também, cada um cria a sua,
mas vocês têm que pegar qual é o tema, né? Basicamente o tema aqui está falando, né, que essa agência espacial europeia, né, afirmou através de um estudo que a urina de astronautas pode ser um ingrediente eficiente para realizar construções na Lua. Então, a partir disso dá para criar uma manchete como, por exemplo, urina de astronautas pode ser base para construções na Lua, ou algo do tipo, sabe? É só uma ideia, uma sugestão que eu estou falando, mas, enfim, para vocês pegarem que o título tem que girar em torno desse tema. Agora, no texto 2, um aquário de Tóquio, no Japão, pediu que as pessoas fizessem chamadas de vídeo com as enguias de jardim que moram no local. A solicitação foi feita após os funcionários perceberem que as enguias se assustavam quando viam humanos e estavam desacostumadas com a sua presença, já que o aquário foi fechado para visitação em março por causa da pandemia do novo coronavírus. As enguias começaram a receber ligações em 3 de maio. Em 2 dias, já haviam sido feitas mais de 200 milhões de chamadas. Para possibilitar o contato, os funcionários do aquário colocaram 5 tablets em frente ao tanque dos animais, onde as chamadas do público são recebidas. As pessoas mostraram o rosto e conversaram com as enguias durante as ligações, mas foram orientadas a não falar alto para não as incomodar. Então aqui também é a mesma coisa, fazer uma manchete, né, para esse textinho. Também é pessoal, mas tem que focar no tema, né? Então algo, por exemplo, aquário de Tóquio, ou então aquário no Japão, faz chamadas de vídeo para que enguias se acostumem com humanos. Ou então enguias e seres humanos fazem contato por chamada de vídeo no Japão. Algo do tipo, tá? Que seja assim, curto, objetivo e que mostre a ideia ali, o tema do texto. Aí vocês vão criar a manchete de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os seus amigos. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. É isso. A gente se vê até a próxima e tchau!